Boa tarde, pessoal do canal Psiquiativa. Bem-vindos mais uma vez a esse canal, pessoal. Uma boa tarde a todos vocês. Seja bem-vindo, né? Você que está chegando agora, você que é novo nesse canal, você que ainda não conhece esse canal. Esse é um canal de autoconhecimento, um canal de desenvolvimento pessoal, um canal também de espiritualidade. Quero aqui, desde já, agradecer nossos novos inscritos aí, pessoal, né? Mais gente chegando aí na nossa comunidade. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo vocês. Tô muito feliz, né? Significa que o nosso conteúdo tem sido muito relevante. Então, espero que esse conteúdo agregue valor na vida de vocês. E, mais uma vez, eu vou pedir, né, a vocês que compartilhem, né? Comente, deixa nos comentários aí embaixo. Se tem alguma dúvida, né? Se tem algum vídeo aqui que vocês gostariam de que eu produzisse aqui no meu canal, então deixem nos comentários aí, né? Porque isso é muito importante, né? Essa interação, pessoal, nós precisamos nos interagir. O maior intuito desse canal, pessoal, é criar mesmo sim essa comunidade, sabe? Compartilhar experiências, compartilhar ideias, auxiliar as pessoas no processo de desenvolvimento pessoal. E nós estamos vindo essa semana, pessoal, produzindo um conteúdo muito bacana. E esse conteúdo ele veio através justamente de comentários, né? Por isso que eu sempre peço a vocês que deixem, né, nos comentários abaixo o que vocês estão achando do conteúdo. Então, se você tiver alguma dúvida e gostaria que essa dúvida fosse aqui respondida, como eu disse, algum conteúdo, né, que possa estar aí tirando a sua dúvida, é só você deixar nos comentários abaixo aí, porque eu leio todos os comentários. Então, eu quero estar tirando as suas dúvidas. E essa semana, pessoal, nós estamos trabalhando num processo aonde que eu estou respondendo as perguntas de algumas pessoas que me fizeram desde o processo quando eu comecei, que eu criei esse canal. Então, como eu já comentei para vocês, pessoal, hoje eu já não trabalho mais nesta área, né? Embora eu trabalhei já há mais de 15 anos na área da construção civil, hoje eu não trabalho mais nessa área, mas sou formado, né, em mestre de obras, trabalhei como pedreiro, comecei trabalhando como ajudante, né? Ainda bem novo, né, com meu pai, e depois passei para pedreiro e também mestre de obras, tá? E trabalhei um bom tempo aí, trabalhei como pintor também, trabalhei em outras áreas profissionais, mas como o foco dessa semana dos nossos vídeos é responder as perguntas que foram me mandadas, e quando eu comentei com o pessoal, né, por que eu deixei de trabalhar como mestre de obras para trabalhar como criador de conteúdo, e não só como criador de conteúdo, tá, pessoal? Também tem algumas formações agora. Então, como eu disse, eu trabalho também com desenvolvimento pessoal, também com a espiritualidade e também sou um terapeuta de resultados, tá? Então, hoje eu trabalho numa área completamente diferente da área que eu trabalhava, e o intuito dessa semana é compartilhar com as pessoas justamente como foi essa jornada e por que terapeuta, né? Por que eu trabalho hoje nessa área, né? Principalmente que é uma área completamente diferente do que eu trabalhava anteriormente. O que me levou a trabalhar nessa área, né? Então, essa semana a gente vai estar compartilhando o porquê que foi feita essa mudança, né? Então, a gente vai estar fazendo por etapa, porque como eu disse, pessoal, a história é muito grande, são muitas coisas, então eu dividi esses vídeos em algumas etapas, e essa semana nós vamos responder todas as perguntas que foram nos feitas. No nosso vídeo passado, se você tiver, pessoal, inclusive eu já até falei aqui, desde já eu quero esclarecer
Pedir desculpa, pessoal, por causa da luz. A região onde que eu estou aqui inserido hoje é uma região que é próximo aqui de algumas fazendas. Então, nesse horário agora, o pessoal está trabalhando e aí começa a dar alguns picos de energias aqui na minha região. Então, o pessoal começa a ligar as máquinas, né? E aí vai dando algumas interferências aqui na energia, tá? Então, não repara não, de vez em quando a luz vai dar aí ela vai dar uma variada aí, tá bom? Mais uma vez também, pessoal, pedir desculpa, né? Meu intuito, como eu disse desde o início, não é diminuir, tá? A profissão de pedreiro, a profissão de mestre de obras. Não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo aqui é compartilhar a minha história, né? O que eu consegui fazer, na minha vida quando eu decidi, né, sair da área da construção civil, tá? Então, como eu disse, eu tenho familiares que trabalham na construção civil hoje. Sempre quando eu preciso, tem algum serviço para mim fazer aqui em casa. Quando dá tempo, eu vou lá e faço, entende? Né? Se não der tempo, a gente acaba tendo que contratar uma mão de obra, mas o intuito não é, de forma alguma, diminuir as pessoas que trabalham na construção civil. É mostrar, na verdade, que qualquer ser humano que queira, independente da função que essa pessoa esteja exercendo hoje, se ela quiser, se ela tomar a decisão de querer construir algo novo, de construir uma nova rota, de mudar o caminho da vida dela, tomar uma nova direção, é completamente possível. Eu sou uma prova viva disso. Como eu disse, trabalhei mais de 15 anos na área da construção civil. Hoje eu sou formado em terapeuta de resultados. Também tenho alguns diplomas também de teologia. Tenho alguns diplomas também, como eu disse, mestre de obras e outros também. Mas, no momento, eu estou trabalhando mais como criador de conteúdo, tá, pessoal? Mas, vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. O nosso vídeo anterior, se você não assistiu, é sobre o porquê que as pessoas, e porquê eu, inclusive, também, estão desistindo de trabalhar na área da construção civil, tá bom? Então, se você não assistiu, vai lá, assista os nossos vídeos anteriores. Pessoal, um conteúdo muito legal. Eu compartilho também lá um pouco da minha história, né? Então, eu super indico que você assista os nossos vídeos anteriores para você pegar essa sequência, né? Porque, como eu disse, a história é muito longa. Então, é necessário dividir esse vídeo em algumas etapas. Os vídeos anteriores, onde que eu começo a contar como que começou esse processo, tá? E hoje, respondendo aqui também já algumas perguntas que foram me mandadas a respeito, como eu disse, né, pessoal, tomei a decisão de sair da área da construção civil por causa, como eu disse, eu sempre, apesar de não ter uma faculdade, mas eu sempre estudei muito, sempre fui um amante dos livros, sempre gostei muito de ler. Inclusive, eu até comentei, eu tenho alguns livros ali, mas esses livros que estão ali não é nem 10% dos livros que eu já li até hoje, graças a Deus. Hoje eu consegui me tornar um leitor, me considero, né, não por orgulho, mas nem por vaidade, né, toda glória para Deus, mas hoje eu consegui desenvolver uma rotina de estudo, através do modo caverna, né, que eu já até expliquei nos vídeos anteriores aí, mas não é o objetivo desse vídeo. Então, quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu tomei a decisão de sair da área da construção civil por algumas coisas que eu vou comentar aqui hoje, tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre os pontos positivos e os pontos negativos de trabalhar na construção. E aí no final de tudo, vou fazer um resumo e aí vou esclarecer um dos maiores motivos, né, que me fez realmente tomar essa decisão de sair da área da construção civil, tá bom? Vou tomar uma água aqui. Quero desde já agradecer o carinho de vocês, né? Dando aí já as boas-vindas, né?
Graças a Deus, pessoal, estamos aí a cada dia mais aumentando essa comunidade. Muita gente nova chegando, muita gente nova que ainda vai chegar. Essa semana agora, já no final dos vídeos, eu vou estar deixando meu contato aí, vou estar deixando meu e-mail. Se alguém te ficar alguma dúvida, você pode estar entrando no nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo é um grupo privado, pessoal. Só vai ter acesso a esse grupo somente as pessoas que estão inscritas nesse canal, porque o objetivo é compartilhar conhecimento, tá? Então, não vai ser um grupo aberto para poder ficar compartilhando coisas que não faz sentido. Vai ser um grupo totalmente voltado para as coisas do canal. Então, você que tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais a nossa história de perto, quer ter acesso aos nossos vídeos, né, os vídeos que eu não posto aqui, então, somente para as pessoas que foram inscritas nesse canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, né, já dei as boas-vindas e sejam bem-vindos, né? Desde já, muito obrigado, pessoal, vocês que estão compartilhando o nosso conteúdo aí. Vamos continuar junto aí fazendo essa corrente do bem crescer, com que essa mensagem chegue na vida de outras pessoas e que outras pessoas também, assim como eu, consiga, pessoal, fazer essa mudança, né, na história deles, saber que independentemente de qual a profissão você exerça, não importa a sua idade, se você quiser, você pode sim fazer uma mudança na sua história, tá? Tudo é uma questão de escolhas, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos ser bem objetivo nesse vídeo hoje. Nós vamos falar sobre quais são os pontos positivos e os pontos negativos de trabalhar na área da construção civil. Então, como eu disse, vamos lá, pessoal. Um dos primeiros pontos positivos que eu vejo, pessoal, na minha visão, de você trabalhar na área da construção civil, é a remuneração. Dificilmente você consegue achar hoje uma profissão como essa que você consegue ganhar, né? Como eu disse, hoje, em média, eu vou colocar aqui um valor mais abaixo, porque eu coloquei no último vídeo, o pessoal ficou meio assim, mas é porque, como eu disse, acho que cada estado, pessoal, e depende muito da empresa, ou depende para quem que você vai trabalhar. Então, tudo isso vai ser determinado de região para região. Mas hoje, um pedreiro, um bom profissional, eu estou falando de um bom profissional, tá, pessoal? Está ganhando em média, isso vai variar entre R$ 150 a diária até R$ 350 a diária, tá bom? Então, como eu disse, isso depende de qual região que você estiver localizada. Eu já fiquei sabendo de pedreiro ganhando aí até mais, mas eu vou me ater aqui a 150 até 350 reais. Então, pessoal, mais ou menos aí, em média, tem pedreiro ganhando aí 6 mil, 7 mil, 8 mil. Como eu disse, isso vai muito também do serviço. Tem alguns pedreiros também que trabalham com empreitada. Na época que eu trabalhava, eu gostava mais de trabalhar mais com empreitada, né? E também com a diária, ou se não a metro, né? Tem pedreiro que gosta de trabalhar a metro, tem pedreiro que trabalha a diária. Isso vai variar de região para região e também do serviço, porque a gente sabe que tem serviço que não vale a pena você pegar nem na diária, nem no metro, porque isso vai depender do serviço que você vai executar, tá bom? Só para explicar, né? Porque tem muitas pessoas aqui no nosso canal que assistem, que às vezes talvez não saiba muito a respeito dessa questão da construção civil, mas como eu disse, se você está me assistindo do lado aí, você trabalha com construção civil, é um mestre de obras, é um engenheiro, é um pedreiro, um ajudante, pessoal, deixa nos comentários aí embaixo aí que eu quero saber quanto que está a mão de obra aí na sua região, tá bom? Vamos interagir aqui nesse canal a partir de já. Então, um dos pontos positivos é a remuneração, pessoal. Um pedreiro hoje está ganhando muito bem.
Um pedreiro hoje está ganhando muito mais, como eu disse, do que pessoas que trabalham no ar-condicionado, dentro de um escritório, né? Mas, vamos lá. A outra questão positiva de quem trabalha com a construção civil, pessoal, além das oportunidades de trabalho, hoje um pedreiro, um ajudante, um mestre de obra, pessoal, é muito difícil essa pessoa ficar desempregada. Ela só fica desempregada ou deixa de pegar serviço quando acontece, eu vou usar um termo aqui, tá, pessoal, que é usado aí, que são usados aí geralmente pelos clientes ou por outros profissionais, que eles falam que quando a pessoa já queimou o filme, né? Então, às vezes a pessoa nem era um pedreiro, às vezes era um ajudante, foi lá, fez um serviço, se apresentou como um pedreiro, fez um péssimo serviço e aí queimou o nome dele na praça, né? Que eles falam isso, né? Então, mas um pedreiro profissional, um mestre de obra profissional, um bom ajudante, não fica sem trabalhar. Então, um dos pontos positivos da construção civil, pessoal, é justamente essa possibilidade de trabalho. Então, se um pedreiro ou um ajudante, em qualquer estado que ele estiver, pessoal, ou cidade, ele consegue arrumar emprego muito fácil. Então, essa é uma das vantagens muito grandes hoje de você trabalhar com a construção civil. Outras coisas, como eu disse, pessoal, a remuneração, você poder pegar uma empreitada. Então, vamos supor, às vezes a pessoa está num aperto ali, né, financeiramente falando. Então, às vezes ela pega uma obra dessa e aí, em menos de 30 dias, você já consegue pegar um dinheiro muito bom ali e já consegue sair ali daquele vermelho, né? Então, esses são alguns dos pontos positivos da construção civil, na minha visão, né? A possibilidade de trabalho, a boa remuneração e a vantagem que você jamais vai ficar desempregado se você for um pedreiro, tá? Então, tá aqui a minha visão dos pontos positivos que você tem. Oportunidade de trabalho, nunca fica desempregado e você ganha muito bem, tá? Agora vamos para os pontos negativos, pessoal. Vamos falar os pontos negativos que eu vi e foi as coisas que eu mais tive que lidar nesse processo. E aí, como eu disse, pessoal, toda construção é assim, Ricardo? Seu objetivo, então, você deixou de trabalhar com a construção civil, agora você está aí queimando o filme dos profissionais? Pessoal, de maneira nenhuma. Eu acho que nós precisamos ser honestos e ser sinceros. Eu estou falando da minha experiência na área da construção civil. Então, talvez você que está aí me assistindo do outro lado, você não teve essa mesma experiência que eu. Então, eu não estou generalizando e usando aqui esse argumento para dizer que todo canteiro de obra é assim, tá, pessoal? Estou falando que isso depende muito, mas pelo menos nos meus 15 anos de profissão com a construção civil, foi as coisas que eu mais vivenciei na prática, tá? Então, não é achismo, não. Eu via isso acontecer todos os dias na construção civil. Então, um dos pontos negativos, pessoal, em primeiro lugar, eu coloco a falta de mão de obra, né? Então, hoje você está aí, talvez é um empreiteiro, um engenheiro, está querendo começar uma empresa de construção civil, está pensando em contratar mão de obra. Pessoal, hoje o mercado da construção civil, agora houve um reajuste aí, eles conseguiram fazer um reajuste, mas a construção civil sofreu muito, uma queda muito grande em termos de mão de obra. Então, isso em qualquer lugar do mundo, tá? Não é só aqui não, é geral. Porque as pessoas que trabalham e que trabalharam na área da construção civil estão migrando, estão saindo dessa área e indo trabalhar em outras áreas, né?
Porque, como eu disse, pessoal, agora melhorou bastante, mas antes essa mão de obra não tinha tanto valor. Então tinha pedreiro, e até hoje acredito que deve ter na sua região aí, pedreiro ganhando R$ 100 a diária, um absurdo, pessoal. Um pedreiro hoje ganhando R$ 100 uma diária. Então, por tanto tempo essa mão de obra foi tão desvalorizada que as pessoas acabaram desanimando. E muitos empreiteiros também, tá, estão entregando obras inacabadas. Tem empreiteiros que estão parando de mexer com a construção civil. Engenheiros, inclusive eu conheci vários engenheiros que começaram a pegar muitas obras e hoje só trabalha com projetos ou se não fazendo acompanhamento de obras, porque não conseguem mais contratar uma mão de obra, tá? Então, um dos pontos negativos, né, que eu diria, é justamente esse processo de achar mão de obra qualificada. Então, e muitas das vezes acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que aquele ajudante, e por quê? Vou falar o porquê que isso aconteceu, pessoal. Eu posso falar isso porque eu sou dessa geração, então eu posso falar disso com muita propriedade. Porque antigamente, aquilo que eu falei, era uma coisa que era passada dos pais para os filhos. Então, o pai que ia trabalhar numa obra, geralmente levava o filho começava trabalhando como ajudante e depois acabava aprendendo a profissão. E aí, durante alguns anos depois, o filho acabava assumindo ali e começava também a trabalhar de pedreiro. E aí ficava, né, geralmente sempre era vamos dizer assim, esse padrão. E aí aquele mesmo filho assumia como pedreiro, às vezes o pai até que não aguentasse mais trabalhar, mas muitos até hoje ainda trabalham, ainda, né, sabem com os filhos. Inclusive, como eu já disse, deixa nos comentários abaixo aí se você trabalha com construção civil. E aí o que foi que aconteceu? E aí esses filhos também tiveram filhos e aí segue-se esse processo. Só que isso, pessoal, vamos dizer assim, há 5 anos, há 10 anos atrás, quando a tecnologia, né, começou a ter esse avanço, né, quando as pessoas começaram a descobrir novas oportunidades de emprego e também pessoas começaram a estudar, pessoas começaram a ter acesso às informações. Nós fomos aí envolvidos por esse mercado de trabalho muito amplo, né, na área do digital. Então, aqueles filhos que, vamos dizer assim, que assumiriam o lugar ali dos pais, decidiram muitas das vezes não seguir a mesma carreira dos pais, que foi o que aconteceu comigo. Embora eu trabalhei muito tempo ainda com meu pai e com pessoas que eu conhecia, mas eu decidi não trabalhar com isso mais. Então, assim como eu, muitas pessoas também entenderam que não tinha necessidade mais de você continuar seguindo aquele padrão. E como eu disse sempre, pessoal, e sempre vou dizer nesse canal, o conhecimento liberta. Por quê? Inclusive, eu até anotei algumas coisas aqui, pessoal, que eu queria aqui compartilhar rapidamente com vocês. Uma das coisas principais que quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento foi perceber o seguinte, através tanto dos livros, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, eu descobri o seguinte, que não é quem trabalha pesado que ganha mais dinheiro, né? Não é quem trabalha muito pesado, quem põe a mão no pesado, quem trabalha muito que ganha muito dinheiro, mas sim quem trabalha de forma inteligente.
Então, em outras palavras, não é o trabalho até que não se aguenta mais. Tem pessoas que hoje estão aí, no último vídeo eu falei 50 anos, mas tem gente aí que muitas das vezes com 30 anos de idade já começa a se desenvolver aí alguns tipos de desgaste físico, né? Porque trabalhar com a construção civil é um serviço muito pesado, pessoal. Então, uma das coisas que eu descobri é justamente isso. A segunda coisa que eu descobri é que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, na maioria das vezes, a pessoa que trabalha com a construção civil, pelo fato de ser um trabalho muito pesado, a pessoa muitas das vezes chega em casa de tarde, ela não consegue mais ir para uma escola, ela não consegue mais fazer uma faculdade, até porque ainda assim, e aí eu vou falar a questão de mentalidade que eu já citei no vídeo anterior, vou voltar um pouquinho nessa questão, também muito pela questão da mentalidade, mas essas pessoas elas não têm mais muita expectativa de vida, sabe? Elas não conseguem mais se ver trabalhando em outro emprego. Elas criou na cabeça delas que elas nasceu para fazer aquilo e pronto, acabou. É claro, pessoal, essa mão de obra é totalmente necessária. Não estou aqui falando para ninguém sair do serviço, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Senão depois vai ter aqui pessoas me ligando aqui, mandando mensagem, falando, cara, depois que você falou aquilo lá, meu pedreiro no outro dia não quis ir trabalhar mais, tá? O objetivo não é esse não, pelo amor de Deus, entenda, pessoal. Se você gosta do que você faz, está feliz, está satisfeito com o que você faz, pessoal, continue fazendo, tá? Essa mão de obra ela é muito especial e como eu disse, inclusive hoje meu pai continua trabalhando nessa área até hoje, porque no caso dele realmente ele não consegue mais fazer outra coisa, tá bom? Agora, mas o porquê que isso acontece? Porque a pessoa foi treinada a vida inteira para poder assumir esse papel. Então, se você pega um empresário, e aí agora você vai entender o que eu quero dizer sobre mudança de mentalidade e de influência e de ambiente. Se você pega um empresário, desde o início da infância dos seus filhos, o que ele vai ensinar para os seus filhos? Ele vai ensinar sobre finanças, educação financeira. Ele vai ensinar administração. Se você pegar a maior parte dos filhos de empresários, muitos, não todos, tá, pessoal? Não todos, alguns foram estudar em outros países, foram estudar em outros estados, entende? Fizeram uma boa faculdade, porque os pais já treinaram os filhos para assumir ali o seu papel naquela empresa. Então é um treinamento. E assim como o empresário ensina o seu filho desde pequeno a administrar, a cuidar bem dos seus recursos financeiros, a multiplicar o seu patrimônio, sobre investimento. Assim também, o profissional da área da construção civil, essa pessoa foi a vida inteira treinado para poder assumir também o lugar daquele outro que está ali e que vai sair depois. Então, por isso que muitos hoje não conseguem mais se ver fazendo outra coisa, porque já foram treinados para poder exercer essa função que eles exercem hoje. Então, você foi treinado a vida inteira para continuar trabalhando nessa área que você trabalha. E talvez você possa me perguntar, e qual é o problema disso, Ricardo? Existe algum problema disso? No mundo, cada um desempenha o seu papel, claro, pessoal. Cada um desempenha o seu papel. Mas, como eu disse, o problema é que às vezes as pessoas, pelo fato de serem treinadas para assumir aquele cargo,
E por falta de conhecimento e de sabedoria, essas pessoas vão passar uma vida inteira repetindo os mesmos padrões, entende? Repetindo os mesmos padrões. E aí agora é o grande desafio que eu quero falar para vocês, que é um dos maiores fatores que me fez querer sair da área da construção civil, né? De tomar essa decisão de sair. Apesar de um pedreiro ganhar muito bem, um ajudante, um pintor, não são todos, como eu disse, eu conheço muitos pintores, conheço muitos pedreiros que estão bem-sucedidos hoje, fizeram casas de aluguel, né, kitnet. Então, mas boa parte dessa mão de obra, pessoal, foi treinada por trabalhar dentro de um canteiro de obra. E aí aqui você vai entender agora a questão da sintonia do ambiente, como o ambiente influencia essas pessoas. Então,